meninas! Está começando mais um episódio do canal Sofá e Elas e você é muito bem-vinda. Convide todo mundo para assistir, que hoje o episódio vai tocar no seu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo aonde você está, né não, Zilda? Isso mesmo, é uma história marcante, é uma história assim de superação mesmo, superação em fé, superação em Deus, e eu tenho plena convicção que hoje Deus vai tocar no seu profundo e no seu mais íntimo, não é, Ellen? Exatamente. Das outros episódios Deus tem falado, né? E hoje não será diferente. E como tem. E para não ficar só nas nossas palavras, né? Como de praxe, vocês já sabem, do outro lado a gente sempre lê a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, e vai falar contigo hoje. Marcos capítulo 9, versículo 23, é uma passagem muito conhecida que diz: tudo é possível àquele que crê. Você crê, meu amado? Você crê, minha amada? Então tudo é possível para aquele que crê em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, assim como eu já disse. E se você crê, o milagre vai acontecer. Aqui hoje é uma história de milagre, é uma história de fé. E vocês vão entender o porquê que essa passagem foi dita logo no início. E hoje nossa convidada é uma pessoa muito especial, é a Ana Graciele. Seja bem-vinda e conte-me mais um pouco para o pessoal de casa te conhecer também. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu sou Ana Graciele, mãe, esposa, filha e, em primeiro lugar, cristã e serva do Deus vivo, né? Amém, amém. E Ana, a gente quer conhecer um pouco da sua história. A gente aqui já sabe um pouquinho, né? Um spoiler, né? Já conhecemos. Mas o pessoal de casa quer saber como é que foi você de primeira mão descobrir que você estava com câncer. Como é que foi receber esse diagnóstico? Receber um diagnóstico como esse não é fácil para ser humano nenhum. Não é fácil para você receber um diagnóstico desse como alguém da sua família ou alguém um pouco mais distante, é ruim, mas receber um diagnóstico desse de você, o mundo de qualquer ser humano cai. Porque o que a gente conhece da doença em si é morte. Uhum. Bom, eu estava sozinha quando eu peguei o resultado do exame. E eu já estava numa peregrinação de 5 meses e não consegui identificar qual que era o problema. E passei por um médico bem experiente que estava fazendo esse último exame. E ele ficou em dúvida do exame, pediu para trocar de sala para uma máquina mais potente, que ele estava com a dúvida no exame. Que exame? Bom, ele fez o exame, era uma simples ultrassom. Aí ele me levou para uma ultrassom colorida. E você foi fazer os exames de rotina quando descobriu? Na verdade, eu fazia os exames de rotina, já vinha tratando já de microcisto, problemas de mulheres, né? Que hoje é problema Que acaba sendo comum. Né? Que foi evoluindo ao longo de 7 anos. Só que eu não imaginava que estava tão grande a situação. Eu comecei a sangrar e 30 dias sangrando, eu falei, tem alguma coisa errada. Foi quando eu comecei a fazer os exames para identificar o que era. E aí eu tive diagnóstico de endometriose, eu tive diagnóstico de um mioma e, na verdade, nada concluído, né? Aí foi onde me indicaram esse médico, que ele era muito bom. Daí ele, na ultrassom, ele me pediu para trocar de máquina. E no final da ultrassom ele falou assim, moça, do tamanho que tá isso aqui é um câncer, assim. Nossa. Na dura, assim? Na dura, assim. Um senhor de idade, tava com a experiência dele, né, tem. E eu saí, fiquei na porta da clínica, sem saber, na verdade, o que eu ia fazer. Qual que seriam os meus próximos passos, né? Porque até então, o que eu conhecia de câncer era, tem câncer, vai morrer. Sentença de morte, normalmente. Sentença de morte, e rápida, né? E eu pensei, casada, não tenho filhos, menos mal. Só meu marido, ele, né, casa logo. A gente pensa assim, né? Você já pensou, vou morrer? Já pensei, não, na lógica, quando se você tem um diagnóstico desse, o que você espera mais cedo ou mais tarde é isso, né? E como eu não conhecia nada da doença,
e eu já tinha trabalhado como recepcionista no Hospital do Câncer e via muita gente morrer fazendo o tratamento, então eu imaginei, né? Eu vou passar pelo tratamento todo e no final. Bom, mas como desabou tudo, eu busquei ali, eu sentei e pensei, eu preciso organizar a cabeça para mim passar essa informação para minha família, para o meu marido, para minha mãe, que estava cuidando do meu pai recém AVC, né? Tava acamado ainda e tal. Segurei a bomba, literalmente, quase 2 meses. Sem contar nada pra nenhum dos familiares. Nem pro seu esposo? Nem pro meu esposo. Nossa. E aí, eu segurei e corri atrás de fazer a cirurgia, né? E aí, só na biópsia do resultado da cirurgia é que a família ficou sabendo que não foi eu que peguei o resultado. Aí, minha mãe ficou sabendo e aí todo mundo ficou sabendo. Foi tudo muito rápido, assim, de início. Mas eu tive um tempo, assim, sem chão, né? Mas também de uma lucidez divina, porque Deus me deu uma força incrível. Que tem gente que fala assim, nossa, você teve muita força para encarar esses 2 meses e o tratamento. Na verdade, não. Eu olho para mim e penso, força de mim mesmo, se eu passar por isso de novo, eu não sei se eu teria. Sozinha, se eu encararia da mesma forma. Mas Deus, nesses 2 meses, eu me acheguei muito a Deus em oração, até porque eu acho que todo mundo passa por isso, a síndrome da morte faz com que você se eleve ao divino, né? E Deus tem as formas de trabalhar com cada ser humano. E esse processo fez parte da minha vida para esse primeiro encontro, assim, não vou falar encontro com Deus, mas o primeiro entregar para Deus, literalmente, sem sentar no banco. Porque a gente faz assim, né? Deus, o senhor é meu guia aí. Aí você coloca ele no banco do carona aqui, tô dirigindo. O senhor tá no guia aí. Na verdade, não, né? Mas tem momentos que esse foi o meu momento. Que eu realmente tive que entregar pra Deus. Porque eu não tinha cabeça pra... Nem chão, né? Não tinha. E Ana, quando você estava fazendo ali na mesa de um exame de ultrassonografia, que na verdade não é nenhum procedimento ético, para que um médico que é especialista em exames, ele te dê o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico não é preciso Justamente ali na mesa de uma ultrassonografia. Mas quando ele te deu um diagnóstico, você já sabia que você tinha um câncer instaurado no seu sistema reprodutor. E o sonho de toda mulher é ser mãe. E nesse momento, o seu chão desabou, como você falou. Ali eu acho que talvez você tinha até anulado isso aí diante da gravidade do problema. Mas depois dos 2 meses que você acentuou toda a situação, todo o problema, como foi para você olhar para aquela situação e pensar, e agora? Vou ser mãe? Não vou ser mais? Como que foi isso? Bom, para identificar esse problema, eu já vinha na peregrinação de 7 anos justamente porque eu queria ser mãe. Sim. Né? Quando nós fizemos 4 anos de casado, nós decidimos, agora a gente vai ter filhos. Foi quando eu parei de tomar a medicação e começou a vir sintomas que parecia gravidez. E aí foi quando eu descobri que eu estava com um ovário policístico, que aí dá enjoo, aquela coisa de gravidez, barriga incha, cresce. E aí foram exames de gravidez frustrados. Eu perdi as contas. Foram muitos mesmo. Quando veio esse diagnóstico e eu fiz a cirurgia, que já é muito imediato, no meu caso eu fiz a cirurgia e já fui encaminhada para quimioterapia. E a médica clínica, ou oncologista clínica, falou para mim assim, bom, você não tem condição de ser mãe mais, você sabe disso, né? Mas tem outras formas de ter filhos, né? Você pode adotar e tal. Mas isso não é uma coisa a se pensar agora, né? Porque a gente não sabe o dia do amanhã. Então, assim, legal, hein? Só a questão do maternar mesmo, de ter filho, da maternidade, eu já vi não via possibilidade. Não tinha chance. Em algum momento do diagnóstico, de todo o procedimento,
os médicos sugeriram você tirar o sistema Em reprodutor? todo momento. Na verdade, assim, foi feito a oforectomia, que foi a retirada do ovário com o tumor. Quando eu fui encaminhada para a oncologia clínica, a oncologista clínica da quimioterapia queria que eu voltasse 2 meses depois para fazer a esterectomia total, a retirada de todo o sistema reprodutor. Foi quando eu tomei uma decisão. Se eu retirar, se eu sobreviver, eu vou precisar repor hormônio. Eu pensei mais nesse sentido. Aí foi quando ela falou, você não vai ter filho mais, não adianta. Se você não tinha muita chance, agora as chances são bem menores. Então assim, tira logo que você vai eu vou te dar uma garantia de tempo mais de vida. E aí eu voltei pra casa e ela falou assim, eu vou te dar 2 meses pra você procurar fazer cirurgia, e foi meus 2 meses com Deus. Porque eu falei assim, eu pensei comigo, eu não vou voltar pra cirurgia e retirar tudo de novo. Se o Senhor quiser me levar, com ou sem, Ele vai me levar. Se for pra morte essa doença, com ovário ou sem ovário, com sistema reprodutor ou sem, Ele vai me levar. Entrou no impasse, porque meu marido, ora ele queria que eu tirasse, ora ele não queria. Minha mãe da mesma forma, que aí vem aquela coisa, se você não retirar, você vai morrer, né? Se você... Aí eu tive que bater o pé e falar, eu não quero passar por uma cirurgia novamente. Você lembra qual estágio que tava? 2. Estágio 2. Pra graça de Deus, foi identificado cedo, porque câncer de ovário se identifica muito tarde. Muito tarde. Ele é muito tardio porque ele não tem sintomas, ele não tem silencioso. dor. Silencioso, E né? quando você Silêncio. começa a ter sintomas, é porque já tá no estágio final. Muito grave, justamente. Deus Então, teve um cuidado contigo. teve. E assim, Ana, pode terminar, pode concluir o que você falou? eu ia falar, foi uma graça, né? Foi uma graça, eu tive nas mãos dele. Porque Deus, como o salmista Davi fala, Salmo 139, todos os seus dias foram contados e já estava tudo escrito antes mesmo que você pudesse existir. Então, assim, foi um processo, eu acredito muito num processo de trabalhar de Deus na minha vida e na vida da minha família, né? Então, é um momento difícil demais, que você vê a morte, ainda mais quando a gente não conhece sobre o câncer. Mas Deus me deu o prazer, eu falo hoje prazer, porque eu tenho ajudado muitas pessoas com esse conhecimento. Ao longo desse período, eu fui pesquisar muito sobre a doença, como é a doença, os estágios da doença, porque isso você vai para o hospital, eles não te falam. E quando falam de uma forma tão dura que abala o seu psicológico, te frustra, porque você não está preparado, ninguém está preparado para receber esse diagnóstico desse. Então, assim, igual a gente falou, quando recebe esse diagnóstico, já sentenciou para a morte. E entre outras pessoas, os terceiros já te olham com aquele olhar de pesar, de piedade, de que vai te perder a qualquer momento. Te leva como se, né? Porcelana. E você, assim, Ana, observa, assim, na sua fala que você é uma mulher que conhece a palavra do Senhor, né? É uma mulher que está centralizada na base de Deus. E como foi dentro de você conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, diante dessa situação que você estava vivendo? Zilda, eu nasci no lar cristão e fui educada no lar cristão. Isso não significa que eu era uma cristãzinha, né? Filho de peixe é peixe, né? Filho de crente nem sempre, né? Eu tive um encontro com Jesus aos 19 anos de idade. Foi a minha primeira experiência com Cristo. A partir daquele momento, eu comecei a conhecer Deus não de ouvir nas pregações. Comecei a ter interesse em ler, estudar a Bíblia. Mas a vida corrida da gente, né? Os interesses, fazer faculdade, trabalhar e tudo mais, isso foi ficando assim bem relaxado. E quando em 2012 eu sofri um acidente de moto, que quase morri, fiquei em coma, fiquei hospitalizada 30 dias. Eu tive que ficar em casa com perna quebrada, rosto quebrado, mão quebrada, quase 1 ano. Voltei a estudar a Bíblia. Voltei a ler a Bíblia. Foi quando novamente eu reencontrei a Cristo. É na palavra que você encontra Ele. Tem outra forma? Não. É na palavra dele, né?
E eu sempre trouxe comigo, principalmente depois desse momento da UTI, de ter estado em coma, e de lá pra cá eu sempre tive o seguinte: Deus já tem tudo determinado, tá tudo pronto. Tá tudo escrito. Antes da fundação do universo, ele já tinha te planejado. Verdade. Já tinha seus dias contados, como já fala, eu não posso aumentar um dia de vida, não posso. Então eu sempre tive o seguinte: eu preciso viver pronta para que o Senhor me leve hoje ou me leve daqui 100 anos. Eu tenho isso em mente e assim, eu procuro manter isso vivo em mim. Porque o câncer mata e tá matando muito, mas olha o Covid. O Covid chegou aí. E aí, às vezes, eu tenho amigas, hoje eu fui visitar uma amiga que está em fase bem avançada de câncer. Uma criança de 16 anos. Nossa. Ela pode durar 5, 10 anos e outra pessoa que está super bem Acometida pelo Covid falece. A Falece. gente não sabe do nosso dia de amanhã. não sabe o dia de amanhã. Por isso tem que andar preparado Tem que estar hoje. preparado. Então, e assim, essa palavra que você falou é um chavão. Você tem que estar preparado a todo instante. Porque você não sabe o dia que vai chegar a sua hora. Então você nunca pode deixar para amanhã, para depois, para aquele instante, aquilo que você pode fazer agora. justamente. E ser cristã te ajudou a passar por todo esse processo? Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que eu não posso falar da minha fé, né? Cada pessoa tem sua fé, a sua construção de fé. Mas eu posso te dar a certeza de que se eu não fosse cristã, ou se eu não tivesse uma fé vívida em Cristo, se eu não tivesse a certeza de que se mesmo que independente que eu quisesse a cura, independente que eu quisesse continuar vivendo, se eu tivesse a certeza de que eu teria um lugar para ir, alguém para me amparar, um outro lugar, que minha vida seria só isso, eu acredito que eu teria entregado a minha vida à depressão, à tristeza, o que acontece com muitas pessoas. Porque eu passei com muitas pessoas e eu perdi ao longo do tratamento pessoas assim que não via sentido eu vou morrer mesmo, não faz sentido. Pessoas que se adoeciam emocionalmente pioravam ainda mais a doença. Porque o corpo é igual uma máquina, Deus é incrível. O corpo é uma máquina. Tudo funciona assim, ó, assim. Igual uma engrenagem. Se uma engrenagem lá em cima estraga, consequentemente, As outras desandam. O emocional, às vezes as pessoas falam assim: o que o emocional tem a ver com a doença, né, literalmente física? Tudo a ver. Os nossos hormônios estão ligados com a nossa emoção. A produção de hormônio está ligada com a produção de células saudáveis do corpo e as células doentes do corpo. É verdade. E é interessante a gente até falar sobre isso, que alguns estudos, não me recordo agora quem foi a universidade que provou cientificamente que pessoas cristãs que têm uma base alicerçada, uma fé, elas se recuperam muito mais rápido e se recuperam, né, do que aquelas outras pessoas que não creem em nada. Elas se entregam demais. Literalmente. Então, assim, isso é comprovado cientificamente. E sim, porque essa questão do emocional, ao longo desses 5 anos, que eu venho estudando sobre o câncer e tratamentos alternativos, ditos alternativos, né, e conciliatórios, ajudam muito no tratamento. E uma das grandes coisas é, gente, ter um período de meditação. Quer meditação melhor do que conversar com Deus? Devocional, né? Devocional? É a melhor terapia. É a que melhor existe, terapia. né? Porque ela vem de contato com a alma. Você não simplesmente está fazendo algo pro nada. Né? Você está fazendo algo, você está falando com alguém. É um ser que você não vê, mas você sente. Isso. Então tem um retorno imediato. Falo por experiência, né? Quando você buscar Cristo de coração, você o encontra. Verdadeiramente. Verdadeiramente. E passar por um processo desse com Cristo é muito mais fácil. Muito. Encontrei pessoas espíritas, católicas e de várias religiões, porém que não tinham uma fé alicerçada literalmente em algo. Eu sou católico, mas assim, se é católico, você é cristão. Se você é cristão, logo você confia em Cristo. Mas tem as pessoas que diz que tem uma religião e não a segue. Então, não encontrava assim um sentimento a quem entregar.
eu tô doente e logo eu vou morrer. Então me entrego à doença, porque a minha família tá sofrendo. É triste ver minha família sofrer, eu tô sentindo muita dor, quero morrer logo. Então tem muito isso. E Deus me deu a chance de, nesse processo, falar de Cristo para muitas pessoas. No momento de quimioterapia, eu falava para pessoas que conheciam a Cristo. Lembra de onde você veio? Lembra de onde você veio? Você veio do pó. Do pó a gente volta, mas e o seu espírito? Você está pronto para entregar o seu espírito? Para quem você vai entregar o seu espírito? Independente se você vai viver ou não, eu acredito que você tem que estar preparado para isso. É claro que assim, então você está entregando a sua vida à morte. Não literalmente. Meu pedido era, Senhor, eu quero viver, quero envelhecer do lado do meu esposo. O Senhor não vai me dar filhos? Tudo bem, mas eu quero envelhecer do lado do meu esposo. Que é o sonho de todo mundo, envelhecer, né? Mas se não acontecer, que eu esteja pronta para encontrar contigo, né? Então, eu acredito que respondendo a sua pergunta, ser cristã foi a base do meu tratamento. Foi a base do meu tratamento emocional e psicológico, sem sombra de dúvida. Isso é importante. Muito importante, porque assim, hoje nós nos deparamos com muitas pessoas que enfrentam diagnósticos ruins, complicados, e às vezes nem é diagnóstico, às vezes uma separação, uma perca, traumas, e aí vem a depressão. Não estou falando aqui que a depressão é algo que seja uma brincadeira, que seja não, é sério. É uma doença. É uma doença. Precisa ser tratada também de forma medicamentosa. De algumas formas. Isso, exatamente. Mas só que também a base de Deus. A base de Deus. Eu acho que todas as doenças, lógico que você vai procurar tratamento assim como você procurou, fez a quimioterapia. Mas quando você tem uma fé alicerçada, uma base consolidada, você passa por aquele trajeto, por aquela situação de uma forma mais leve. Isso, mais mesmo leve. Que a gente precisa de passar por um tratamento, que é um tratamento difícil, né? Que a gente sabe que uma quimioterapia não é algo tão fácil. Não é. É um processo doloroso. É um processo doloroso. E eu falo que se a gente não consegue suportar o processo, a gente não chega no propósito. E às vezes Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do processo que a gente precisa passar para alcançar aquele propósito que Ele tem para as nossas vidas. Tudo tem um propósito, né? Ali você alcançou vidas que precisavam ouvir, mesmo conhecendo o próprio Deus vivo, mas elas precisavam ouvir isso de alguém. Deus te usou como instrumento. Com certeza. Ali Ela foi local, luz em um lugar que muitas das vezes é só treva, choro, né? é só tristeza, e você estava sendo luz. Então, eu até comento sobre isso, que a gente não pode perder oportunidades. Jamais. Porque Deus cria oportunidade pra gente falar da palavra. Justo. E se você tinha essa esperança que é em Cristo e sabe do amor de Deus para a sua vida, imagina a felicidade de mesmo estar naquele lugar falar para um próximo do amor de Cristo. Então isso é importante. E falando sobre tudo isso, e como você venceu essa doença? Falar sobre vencer o câncer é um pouco complexo. Eu não gosto de falar assim, quando alguém me pergunta, você está curada do câncer? Conhecendo a doença hoje, eu não falo, eu não estou curada do câncer. Por quê? Porque todo ser humano produz a célula cancerígena. Mas o meu tumor, eu estou livre do tumor canceroso. Amém. Estou com células cancerígenas baixas no corpo, tem 5 anos. Ou seja, eu não estou no nível de um paciente canceroso. Eu estou com a produção normal, né? Porém, eu tenho a noção seguinte, de que se eu vacilar um pouquinho no que eu faço da minha vida, que eu resolvi levar, né, para trabalhar que o meu corpo mantenha essas células cancerígenas no lugar delas, eu vou levando até que Jesus fala, chegou a hora. Eu espero que isso demore pelo menos até uns 20 anos, pelo menos. Deus tem sempre um propósito, né? Em Deus cada tem coisa. propósito, sim. Então, assim, eu não falo estar curada, mas eu falo estar livre das câncer. Células cancerígenas malignas, né? Das células malignas. Mantendo elas, assim, em nível baixo, para que nos exames façam se seu tumor voltou. Você está com câncer de novo, graças a Deus. Esse ano eu faço 5 anos
que estou em remissão. Provavelmente eu recebo a alta o mês que vem, porque é o mês que vem que eu vou levar os meus exames, né? Receber alta da medicina tradicional. Então, pela medicina tradicional, estarei curada do câncer. Amém. No seu tratamento, o cabelo caiu, como que foi? Fiquei igual um jabuti. Geralmente eu falava, mãe, como que tá a maquiagem do jabutizinho hoje? Mas, gente, eu tentei levar, assim, tudo bem leve. Porque é difícil pra quem tá tratando, mas mais difícil ainda é você olhar o olhar do seu esposo, da sua mãe, olhando pra você assim, tô perdendo ela, sabe? É muito difícil. E eu me mantive assim, como eu tinha uma loja de cosmético na época e fazia maquiagem profissional na época também, então eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, escovar os dentes e maquiagem. Por quê? Caiu tudo. Eu fiquei careca, fiquei sem sobrancelha e fiquei sem cílios. Pensa. Nossa. Isso a autoestima da mulher, pra muitas mulheres, vai lá pra baixo. Vai lá embaixo. E aí Você se olha, você vê um jabuti, gente. Você já não tá Vai que é muito bem. bem. Um jabuti? É desse jeito. Eu me olhava no espelho, eu chorava assim, quando eu estava sozinha. Porque não tem, é impossível. Primeiro, o quimioterápico, ele te dá ele acaba com a sua serotonina. A depressão, ela é instantânea quando se toma. É inevitável. Quantas vezes eu falei, Deus, essa oração não vem do meu coração, mas eu queria tanto morrer agora. Eu falava pra Deus. Porque a depressão do quimioterápico, ela é muito forte. Se você junta a depressão do quimioterápico com o seu hormonal mesmo, você se entrega. Porque é efeito colateral do quimioterápico, né? Então, assim, eu ia fazer maquiagem, não tinha cílios, né? Você vai passar o delineador, enfiava o trem no olho, porque a base é o... né? E aquilo me deixava, Jesus, eu preciso ficar pelo menos um pouquinho aparentável, assim, pra inchada, né? A cabeça redonda, pele manchada, porque mancha a pele. E se não for pelo menos uma maquiagem, como que meu marido vai me ver, né? Como que as pessoas vão me ver? Na empresa, eu não deixei de trabalhar. Os dias que eu dava, que eu conseguia trabalhar, eu ia. Gente, olhar de piedade das pessoas, mesmo eu estando maquiada, e, né? Muita maquiagem mesmo, pra disfarçar aquela coisa feia que tava. O olhar era Isso triste. te magoava? Quando eu pensava assim, nossa, tinha uns olhar bem profundo, que eu pensava assim, sabe quando você sente que alguém te olha assim com tanta piedade, você fala, tô morrendo. Sério, às vezes eu tinha dúvida se eu realmente estava bem mesmo, plena na minha emoção. Por causa do olhar do outro. Por causa do olhar que era assim, tipo, tadinha, tão nova, tá morrendo. Sabe? Mas eu falava assim, meu marido, eu vou morrer plena. Maquiada. Maquiada. Com a autoestima elevada. Se eu morrer sem maquiagem, por favor, me maqueie. E, assim, Ana, e o bom é que você tem uma autoestima elevada. Isso E um bom astral, né? E um bom astral. Bem assim, humorada. Tudo assim, bem que não sei se no período foi, foi. no momento, Mas eu procurei manter. Isso é importante também. Demais. É extremamente importante. Demais. E nesse processo, quais foram as pessoas, ou teve pessoas que te ajudou a passar por isso? Porque eu acredito que as pessoas, nesse processo, elas são muito importantes. São, muitos são. Nesse primeiro momento que eu passei sozinha com Deus, foi muito difícil. Porque assim, parecia que ia explodir, né? Só eu que sabia daquilo e parecia que ia explodir. Sabe aquela emoção que vem e te sufoca? Que tem hora que a gente sente aquilo e que você sente sufocar mesmo. Entalado, literalmente. Quando eu contei, quer dizer, quando eu contei não, todo mundo ficou sabendo através da biópsia, da cirurgia, parece que já deu uma assim. Eu tive um amparo muito grande da minha família. Deus é tão lindo no cuidado dele. Eu morava em Goiânia, 15 anos em Goiânia, a turbulência de Goiânia. Eu não ia suportar o Araro Jorge. Não ia sozinha com meus pais lá em Anápolis, só eu e meu marido aqui trabalhando. Não ia. E assim, uns 9 meses antes de descobrir, Deus me levou para Anápolis. Você tinha uma Quase casa. um ano, na verdade. Eu tinha uma casa aqui e nós resolvemos tentar a vida lá. E ficar perto da minha mãe, dos meus irmãos. Eu tive um amparo muito grande dos meus irmãos e da minha mãe, do meu pai, mesmo doente, e do meu esposo. Meu esposo me carregava água no jacá. Como carrega até hoje, né? E assim,
é extremamente importante, muito importante. Às vezes, eu tive uma amiga, a primeira pessoa que eu conheci no hospital. Eu cheguei muito desesperada e eu ainda estava no início do diagnóstico. E eu cheguei assim, atordoada, sem saber pra onde eu ia. Ela estava sentada, ela era de sede no interior, então ela estava esperando o carro dela, já tinha feito a químio dela, estava esperando, cabelão e tal. Ela sentada, ela me viu perdida assim, ela, moça, você tá procurando alguma coisa? E eu cheguei e aí foi uma pessoa que o Senhor me deu a primeira direção ali. Ela sofreu muito, porque ela nunca teve coragem de se mostrar esteticamente falando. Ela usava peruca. Antes de começar a cair, ela colocou peruca e ela nunca deixou o esposo e as filhas verem ela daquele jeito. Ela morreu e está com metástase, sem contar pro esposo, sem contar para as filhas. Nossa. Que ela tava naquela situação. Ela carregou sozinha dentro. Sozinha. As pessoas sabiam que ela estava fazendo tratamento em Anápolis, mas ela me falava, eu não tenho coragem de contar. Não tenho. Como que você consegue carregar isso sozinha? Sem amparo de ninguém. Continuar a vida dela, ter trabalhando. Não, porque trabalhar sobre efeito quimioterápico, gente, é terrível. As dores nos ossos é terrível. E ela seguiu sozinha. E eu vi ela sofrer demais. Porque a única pessoa com quem ela contava era comigo e com outra colega lá do hospital também. Que estava no mesmo processo. Que estava no mesmo processo. Mas com a família, então ela não teve um amparo de ninguém. Desabafar, né, não contava pra ninguém, tinha aquilo só dentro dela. Eu acredito assim, pelo pouco que a gente conversou sobre isso, até comigo ela era muito fechada. Eu acho que ela sofreu muito com isso, muito mesmo. E assim, eu ter o amparo da minha família foi a minha base. Me sentia amparada literalmente. Mas se eu sobreviver, vai ser ótimo. Se eu morrer também, vou morrer, né? Tranquila, porque assim, todo mundo bem, não emocionalmente, que não tem como ficar, né? Mas assim, fazendo o que podia, né? Fazendo o que podia pra levar aquela situação difícil, estando pelo menos assim, bem emocionalmente, eu digo pelo menos um pouco, tanto que a gente consegue carregar, né? E você falando, né, que seu sonho era ser mãe, por isso que você já fazia todo o acompanhamento para verificar se a impossibilidade, né, do que você não estava gestacionando. E hoje? Você é mãe? Então, eu terminei o processo quimioterápico. E aí tem o retorno, né? Aí demorou 3 meses para eu voltar pro primeiro retorno. E aí eu comecei a sentir uns enjoos e início eu já fazia um tratamento com um terapeuta ortomolecular que me acompanhava. E ele falou assim, agora eu tô te preparando para engravidar. Eu falei, eu não gosto de brincadeira, não brinca com esse assunto comigo, porque era muito doloroso para mim. E aí eu comecei a sentir uns enjoos, liguei pra ele, ó, tem um negócio que você tá me dando que tá me dando enjoo. Tem um negócio desses negócios que você tá me dando aí pra tomar que não tá legal. E eu tava muito irritada, liguei pra ele e falei assim, faz o seguinte, vem amanhã de manhã, mas eu acho que não é nada que eu tô te dando não, só vem pra me fazer o exame pra gente ter certeza o que é. Quando eu cheguei, ele falou assim, fala o que você tá sentindo. Eu falei, ó, tô sentindo enjoo, tô com a boca assim, tô assado. E tem um negocinho aí no forno. Eu falei, eu já pedi pra você não brincar com isso. Ele falou, então faz o seguinte, suspende essa e essa medicação que não faz bem pra gravidez, principalmente no início. Nossa. E faz um teste, só pra você ter certeza. Eu saí de lá e falei, eu não vou fazer teste, eu já fiz 500 testes, eu pedi as contas de quantos testes eu já tinha feito. Eu falei, eu não vou fazer outro teste, não vou. Só que eu fiquei assim, se ele mandou tirar os negócios, é porque tem alguma coisa, né? Eu falei, só pra avisar, não vou desci no meio do caminho, passei na farmácia e comprei o teste. Custei amanhecer o dia pra fazer o teste, né? Quando eu vi as benditas das 2 listrinhas lá, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia, e aí eu não tinha montado pro Paulo ainda, né? Aí eu mostro pra ele ou não, ele tinha serviço. E aí eu mostro pra ele, eu não mostro, tirei foto e mandei pro médico, pro terapeuta, né? Ele falou, falei pra você, agora o cuidado é outro. Aí me passou aquela lista, né? E eu já vibrando, pra que eu compro primeiro, meu Deus? Pra que eu vou falar? Mas eu perdi essa gravidez. Descobri com 5 semanas, 2 semanas depois eu perdi a gravidez. Porque ela era tubária. Gravidez tubária, né? E 4 meses depois, novos sintomas, aí foi a gravidez da minha filha, que hoje tá com 3 anos de idade.
E aí logo em sequência, porque a gente não pode perder tempo, né? Logo, outra de 1 ano. Então eu tenho 2 princesas, uma de 3 anos e uma de 1 hoje. Nossa. 1 ano e quase Milagre. Que bênção, que milagre de Deus. Demais. Né? Por onde eu passo as pessoas falam, Aninha, quem te viu, quem te vê, né? Você sofreu quase 9 anos à espera de um milagre. Porque eu passei por tudo que você imaginava. Você vai lá, né, irmã, aquela hora. E eu cheguei um dia na pastora, eu nunca pedi. Eu falava assim, eu não tenho coragem de pedir filho pra Deus. Porque ele sabe o motivo, que ele não me deu ainda. Minha mãe, Ana, você tem que orar, minha filha. Peça filho pra Deus. Eu tinha no meu coração, isso é meu. Não tô falando pra ninguém fazer isso. É meu. Então, se o Senhor não me deu filho até agora, algum motivo ele tem, né? Então eu não tinha coragem. Eu comecei a pedir filhos pro Senhor depois do processo de quimioterapia, que eu vi que tinha acabado e tava indo tudo bem. Eu falei, eu vi o meu esposo numa depressão muito grande. Ele vinha falando pra mim assim, eu tô construindo tudo pra quem? Pra quem que eu vou deixar? Aquilo me doeu demais, sabe? Demais. E foi a primeira e única oração que eu fiz pro Senhor. Naquela noite eu ajoelhei e falei, Senhor, eu não tô pedindo filho por mim. Eu quero muito, o Senhor sabe. Mas eu tô pedindo filho por Ele. Eu não aguento ver meu esposo desse jeito. Ele tava numa depressão muito forte. E ele é professor, trabalhando com criança, imagina, né? Que tortura diária. Trabalhando com criança. Você disse professor de tantas crianças e o dele não tinha, né? Então, É como a Ana da Bíblia, né? Ela tinha problema com fertilidade, mas em uma oração Deus abençoou. Então, assim, a gente vê esse paralelo desse testemunho bem bonito. assim, Ou seja, marcante. não é só na palavra de Deus que a gente vê esses milagres. Não é. Tem várias Anas, tem. várias Anas que hoje nos assiste e que pode verificar, pode orar, que eu tenho certeza que o milagre, assim como o seu, vai chegar. Vai. Basta a gente crer, por isso que eu falei, tudo é possível Ao que Ao crê. que crê. e você creu. Numa única oração, creio eu que foi uma oração tão genuína Foi profunda, viu? que Que Deus ouviu deixou naquele exato momento, aquela oração. E assim, do seu testemunho, que nós que estamos aqui, né, Ellen, é impactante para nós. Porque você conseguiu concretizar na sua vida o milagre de ser mãe. Mesmo depois que o médico falou para você, olha, você tá com câncer do tamanho de uma abóbora aí dentro de você, né? Eu tô Tá quase o tamanho colocando, uma... tô colocando aqui, eu tô expandindo, né? E hoje você é mãe de 2 lindas princesas. Então, o que eu gostaria? Pra gente finalizar esse bate-papo que tá assim, super agradável, muito agregador, de fé, edificante para as nossas vidas. Eu quero que você deixe o seu conselho para as mulheres que estão enfrentando aí essa dificuldade e que, por motivo e outros, até mesmo pela própria quimioterapia, como você citou, que dá uma baixa, dá uma tristeza, dá uma depressão, né? Eu quero que você deixe esse conselho aí, que você passou por isso, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, você tem 2 belas filhas, né? 2 belas filhas, que é um milagre do Senhor. Sou suspeita pra falar. Bom, passar por uma dificuldade, seja ela qual for, não é fácil pra ninguém. Às vezes você tá enfrentando uma dificuldade não só no casamento, você tá enfrentando uma dificuldade física, doença emocional. E eu encontro muitas pessoas que me procuram para saber sobre a maternidade. Ana, eu tenho um problema assim. Às vezes é problema que, pela medicina tradicional, é mais inferior do que um câncer propriamente dito no sistema reprodutor. Mas a pessoa encontra tanto não da medicina tradicional, ela não tem chance só se ir assim, assado, que é uma ferramenta que Deus deixou para cuidar de nós, seres humanos, mas que muitas das vezes nos frustra emocionalmente demais e nos entregamos às frustrações. Não sei qual que é a sua fé, eu não sei em quem você busca e você crê, mas a minha experiência hoje de viver uma fé em Cristo me ajudou não só a passar por dificuldades no período da doença, mas me deu a graça de ser mãe num momento que
eu ouvi durante 8 anos que eu não poderia ter filhos. E no momento que eu ouvi, eu falei assim, você não vai ser mãe. Se eu tivesse olhado apenas para a medicina tradicional, pelos nãos que eu tinha ouvido, eu acredito que eu não teria encontrado, não teria tido a chance de hoje ser mãe. Mas, de coração, eu entreguei nas mãos do Senhor e pedi para que Jesus resolvesse essa causa, que era uma aflição não só minha, aflição do meu esposo, da minha família. Então, o meu conselho é, se você ainda não encontrou em quem alicerçar isso, experimente deixar isso nas mãos do Eterno, do Criador do Universo. Ele criou todas as coisas, Ele criou o universo, Ele criou você. Ele entende mais do que ninguém como funciona o seu corpo, se você pode ou não ter o que você precisa. Mas essa entrega, eu acredito que ela precisa vir lá de dentro, do mais profundo da sua alma, mais profundo do seu coração. Fale com Ele como você fala com a pessoa mais próxima que tem de você. Entregue para Jesus o teu coração de maneira que você tenha Ele na sua frente. Faça como se Ele estivesse na sua frente e você não tivesse mais para quem entregar aquilo. Entregue e confie, porque a Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. Ele fala também, pode um filho pedir algo a um pai e ele não dá? Pode o filho pedir um pão e o pai dar uma pedra, por exemplo, né? Quanto mais o seu pai que está no céu. É Ele que cuida dos pássaros que não têm uma casa. Imagine de nós somos a criação dele. É claro que Ele tem tudo sob controle. No momento certo, no momento dele, Ele vai entregar o que você precisa dentro da vontade dele. E a graça de Deus, ela é infinita. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos nada. Graça Ele tem com abundância. Nós não merecemos, mas Ele nos dá, né? Então, confiar em Cristo, entregar a Ele é o meu conselho. Foi o que eu fiz. É o que tem dado certo desde o meu início do respirar até agora. E assim pretendo seguir meu caminho, meu barco com Cristo até o fim. Amém. 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 Que lição de vida. Que lição. E Que conselho. Eu trago o início da palavra. Tudo é possível ao que crê. Exatamente. E se hoje você tem uma causa impossível aí do outro lado, tira toda a incredulidade, joga fora, lança fora todo o medo, toda a incredulidade do seu coração e coloca essa causa impossível nas mãos daquele que tudo pode fazer. O Senhor, Ele é especialista em causas impossíveis, porque o possível eu e você pode fazer, mas o impossível só o Senhor pode fazer. Então, meus amados, entrega e descansa no Senhor, que é Ele que faz todas as coisas. Isso mesmo, Ellen. Se relacione com o Pai. Ele sabe de todas as coisas. E nós já estamos terminando, né? Esse bate-papo que hoje foi super agradável, agregador, ao extremo. E eu tenho plena convicção que Deus falou contigo do outro lado, não é, Ellen? Com certeza, Deus tocou no seu coração. De alguma forma, eu tenho certeza que Ele esteve aí falando ao teu coração sobre tudo isso que a gente hoje conversou. E até a próxima, né, Zilda? Até a próxima, nos despedimos de vocês. Mas eu quero te dizer, não deixe de deixar a sua curtida, deixe o seu like, convide as amigas, compartilhe, nos chame no nosso Instagram e sente no sofá, venha ver mais esse episódio e outros episódios. Quem sabe você não pode estar aqui conosco contando a sua história, o seu testemunho, a sua experiência. É edificante, né? Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Nos despedimos de vocês e até a próxima. Que Deus abençoe. Beijo. Beijão.